Olá! Você sabia que a nossa nova reforma tributária é, de longe, a maior mudança no sistema fiscal brasileiro em mais de 30 anos? Pois é. E para quem está de olho no concurso para auditor de 2027, entender isso aqui não é só uma opção, é uma obrigação. Vamos juntos decifrar o que motivou essa mudança e, o mais importante, o que ela significa na prática. Bom, nosso roteiro de hoje vai passar por 5 pontos essenciais. A gente começa entendendo a confusão que existia antes, para depois mergulhar nas soluções. Certo. Então vamos começar pelo começo. Por que raios o Brasil precisava de uma reforma tão profunda assim? Olha, não é segredo para ninguém que o sistema tributário brasileiro era famoso por ser complicado. Mas o que exatamente o tornava tão caótico e ineficiente? Vamos dar uma olhada nos problemas que criaram o tal do Custo Brasil. O sistema antigo era de fato um labirinto. Imagine só, 5 impostos principais sobre o consumo, cada um com uma lógica própria. Essa confusão toda não era só um peso enorme para as empresas, que gastavam um tempo e um dinheiro absurdos tentando navegar por 27 legislações diferentes de ICMS e mais de 5.000 de ISS. Não, isso também deixava tudo mais caro para o consumidor final, por causa do efeito cascata, sabe? Aquele imposto sobre imposto. E para piorar, tinha a tal da guerra fiscal, que era basicamente uma competição predatória entre os estados para ver quem atraía mais empresas, distorcendo toda a economia. E qual foi a solução para isso? Um modelo de imposto sobre valor agregado, o famoso IVA, que simplifica tudo porque o imposto só incide sobre o valor que foi adicionado em cada etapa da produção. No nosso caso, o Brasil adotou um modelo dual. Vamos então conhecer os novos personagens dessa história: a CBS, o IBS e o IS. Para quem está estudando para a Receita Federal, a CBS é sem dúvida a estrela do show. Ela junta o PIS e a COFINS, que eram 2 dos tributos mais complexos e que mais geravam briga na justiça. Dominar a CBS, sua base de cálculo e, principalmente, um novo jeito de calcular os créditos, isso é essencial para o futuro auditor. Já o IBS, por outro lado, vem para acabar de vez com a guerra fiscal. Sabe como? Ele muda a cobrança do imposto do lugar onde o produto é feito para o lugar onde ele é consumido. Com isso, acaba o incentivo para estados e municípios ficarem brigando com isenções fiscais para atrair fábricas. Agora o dinheiro vai para onde o consumidor está. Bem mais justo e equilibrado, né? Agora, atenção total aqui. Esse é um ponto que despenca em prova. Para não errar mais, CBS é federal, é território do auditor da Receita Federal. Ponto. Já o IBS é como se fosse um grande condomínio, sabe? Administrado por um síndico, que é o comitê gestor, com representantes dos estados e municípios. O auditor federal não tem jurisdição nenhuma sobre o IBS. Grave bem essa diferença. Então, guarde essa regra de ouro. O auditor fiscal da Receita Federal do Brasil fiscaliza a CBS e o imposto seletivo. Fim de papo. Qualquer questão de prova que tentar misturar a fiscalização do IBS nessa jogada é pegadinha na certa. A competência é federal, então os tributos fiscalizados são os federais. Beleza? Agora vamos dar uma olhada no cronograma. Como é que essa mudança gigantesca vai acontecer na prática ao longo dos próximos anos? A transição foi pensada para ser bem gradual, sabe? Nada de mudança brusca. O ano de 2027 é o grande marco, quando a CBS entra para valer e a gente finalmente dá adeus ao PIS e à COFINS. A partir de 2029, começa uma espécie de dança das cadeiras que dura 4 anos. As alíquotas do ICMS e do ISS vão diminuindo aos pouquinhos, enquanto os do IBS vão subindo. Isso vai até 2033, quando o novo sistema assume de vez o comando. Certo. Agora vamos para o que mais interessa para quem vai prestar o concurso. Como as regras do jogo mudaram. O que um auditor precisa saber para fiscalizar esse novo sistema sem cair em armadilhas? Essa aqui é talvez a mudança mais revolucionária na prática do dia a dia. Para simplificar, o sistema antigo tinha uma lista super restrita do que podia ou não gerar crédito fiscal. As empresas precisavam de um batalhão de advogados só para entender isso. Agora, com a CBS, a regra é bem mais clara. Se a despesa tem a ver com a atividade da empresa, a chance de gerar crédito é altíssima. Olha só como o exemplo prático deixa tudo muito mais fácil de entender. Aquele gasto com advogado que antes era só mais um custo para a fábrica, agora gera um crédito. Esse crédito pode ser usado para diminuir a CBS que a fábrica tem que pagar nas vendas dela. O resultado? Menos imposto escondido, custos menores e muito mais transparência na cadeia toda.
Além do IVA dual, a reforma criou um imposto seletivo. O objetivo dele não é arrecadar dinheiro, mas sim influenciar o nosso comportamento como consumidor. E um detalhe super importante, ele é monofásico, ou seja, é um imposto pago uma única vez, lá na fonte, pelo fabricante ou importador. Isso simplifica demais a fiscalização para a Receita Federal. E aqui vem outra regra de ouro, daquelas para tatuar no braço. O imposto seletivo nunca, em hipótese alguma, se mistura com a base de cálculo da CBS ou do IBS. São coisas completamente separadas. A própria Constituição Federal deixa isso bem claro para não ter erro. Um é calculado aqui, o outro é calculado lá. Ponto final. Isso aqui é uma inversão completa da lógica antiga, e é por isso que é um prato cheio para cair em concurso. Antes, o IPI, que era federal, acabava inflando a base de cálculo do ICMS, que era estadual. Agora, o novo imposto seletivo, que também é federal, corre numa pista separada, sem interferir na base do IBS e da CBS. É crucial lembrar disso. O que antes somava, agora exclui. Por último, mas não menos importante, a reforma não foi só sobre simplificar impostos. Ela também trouxe mecanismos específicos para proteger tanto grupos mais vulneráveis quanto zonas econômicas que são estratégicas para o nosso país. Para entender o novo sistema de alíquotas, é só pensar em 3 níveis. No primeiro nível, a alíquota é 0, para os itens mais essenciais, como a cesta básica. No segundo, tem um descontão de 60% para serviços importantes, como saúde e educação. E no terceiro nível, a alíquota padrão, que vale para todo o resto. O tal do cashback é uma inovação e tanto. Ele ataca um problema antigo dos impostos sobre consumo, que é o fato de que eles pesam muito mais no bolso de quem ganha menos. Ao devolver uma parte do imposto pago, o sistema na prática coloca dinheiro de volta na mão de quem mais precisa. É uma ferramenta muito poderosa de justiça social. E falando da Zona Franca de Manaus, a reforma não só manteve, como fortaleceu o seu status. A existência dela agora está garantida na Constituição até 2073. E ela ainda ganhou novas vantagens, como a isenção total do imposto seletivo para os seus produtos. Isso assegura que ela continue tendo um papel estratégico no desenvolvimento da região. A reforma, sem dúvida, arrumou a casa, simplificou as regras e buscou mais eficiência. Mas a prova de fogo mesmo vai ser a sua implementação e regulamentação nos próximos anos. Será que estamos realmente vendo o fim do famoso custo Brasil? Bom, só o tempo e, claro, uma fiscalização muito atenta vão nos dizer. Para os futuros auditores, a jornada está só começando.